Essa questão que você vê aí na tela é a questão 13 que esteve presente no concurso público do Banco do Brasil do ano de 2018. A banca era a Sesgran-Rio. E para resolvê-la você precisa entender o que é função par e saber manipular expressões como essa da f de x. Antes de desenvolver a resolução em seus detalhes, ajudando você a se aproximar da realização do seu projeto de vida, eu peço que deixe seu like e inscreva-se no canal. Essas são duas grandes retribuições que você fornece, incentivando o trabalho aqui desenvolvido. Vamos à resolução! Sabe-se que g é uma função par e está definida em todo o domínio da função f. Vamos considerar até esse ponto e vamos lembrar o que é uma função par. Eu vou citar um exemplo agora de uma função que não tem nada a ver com a resolução da questão. É apenas um exemplo para que você entenda ou relembre o que é uma função par. Vamos considerar a função q de x igual a x ao quadrado. E ainda vamos calcular, por exemplo, o q de 3, que nada mais é, pela regra da função, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, lembra lá da potência? E 3 vezes 3 é 9. Se você calcular o valor da função q, que é essa daqui, q de x igual a x ao quadrado, para menos 3, você terá uma situação que levará a menos 3 ao quadrado, que é igual a menos 3 vezes menos 3, que por sua vez resulta em menos com menos na multiplicação, é mais. 3 vezes 3, 9. Esse é o mesmo valor. Isso significa que o q de 3 é igual ao q de menos 3. Mas isso não acontece só para esses valores. Se eu calcular genericamente o q de a, eu terei a ao quadrado. E se a gente pensar em q de menos a, nós teremos menos a ao quadrado. Vamos usar a definição de potenciação e fazer o cálculo. Menos a vezes menos a. Menos com menos dá mais. A vezes a ao quadrado. Você repare que genericamente o q de a e o q de menos a é a ao quadrado. Isso vale para qualquer valor a no domínio de q, que no caso aqui pode ser considerado o conjunto dos números reais. Quando isso acontece, ou seja, q de x é igual a q de menos x, para qualquer x no domínio da função, ela é chamada função par. Então, uma função é par quando o valor dela calculado em x é igual ao valor calculado em menos x, para qualquer x no domínio dessa função. Essa é a definição de função par. Se não acontecer isso, pode ser que aconteça que q de menos x seja menos q de x, como, por exemplo, ocorreria se q de x fosse igual a x. Quando acontecer de q de menos x ser igual a menos q de x, então a função vai ser chamada função ímpar. Mas essa já é uma outra história que a gente vai conversar em outra videoaula. Para que essa daqui não se estenda muito, nós precisamos do conceito da função par. Continuando a resolução, nós, além de já sabermos que a função g é par, ou seja, que g de x é igual a g de menos x para qualquer x no domínio dessa função g, nós temos outras informações, que são a expressão da função f, que aqui foi dada. F de x é igual a x ao quadrado mais k vezes x vezes g de x. E ainda, se f de 1 é 7, qual que é o valor de f de menos 1? Essa é a pergunta que a questão nos traz. Vamos misturar essas informações na ordem e na dose correta. A gente tem a expressão da função f, e a gente sabe que f de 1 é 7. Então vamos começar trabalhando com essas duas informações. Vamos calcular f de 1 usando a expressão dada.
f de 1, quando eu coloco o 1 aqui no lugar desse x, na expressão toda eu também tenho que colocar 1 no lugar do x. Por exemplo, nesse x que está elevado a 2, eu vou ter que substituí-lo por 1. Nesse x que está multiplicando o k e o g de x, também eu vou ter que colocar 1 no lugar dele. E no x que está ali entre parênteses da função g, também eu vou ter que colocar 1. E assim a gente tem 1 ao quadrado mais k vezes 1 vezes g de 1. Isso daí tudo vai valer 7. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, mais k vezes 1 é k. O g de 1 a gente não conhece o valor, e a gente sabe que esse cálculo aqui dessa expressão é 7. Nós podemos subtrair um dos dois lados da expressão, e assim fazendo, nós teremos k vezes g de 1 igual a 7 menos 1, que é 6. Essa informação aqui vai ser muito útil para a gente e nós vamos usá-la daqui a pouco. Vamos ver o que foi perguntado. O f de menos 1. Se a gente fizer a mesma coisa que nós fizemos para o 1, nós vamos obter também uma expressão. Vamos lá. O f de menos 1, cujo valor a gente está procurando, é, colocando menos 1 no lugar desse x, aqui da expressão da função, também vou ter que colocar também o menos 1 no lugar desse x que está elevado a 2, desse x que está multiplicando o k e o g, e desse x que está entre parênteses. Logo, nós teremos menos 1 ao quadrado mais k vezes menos 1 vezes g de menos 1. f de menos 1 é então menos 1 ao quadrado, é menos 1 vezes menos 1. Fazendo o jogo de sinal, nós teremos um valor positivo, 1 vezes 1 é 1. Esse menos 1, fazendo o jogo de sinal com esse mais aqui, nós teremos menos k vezes 1 é k, g de 1. K vezes g de menos 1. Mas você lembra que essa g aqui é uma função par? Se ela é uma função par, g de menos 1 é a mesma coisa que g de 1. Vamos continuar a desenvolver essa expressão. 1 menos k vezes g de 1. O que eu fiz apenas foi trocar o g de menos 1 por g de 1. Esses valores são iguais, porque o 1 e o menos 1 são opostos e a g é uma função par. Agora, no nosso trabalho se resume em determinar o valor dessa expressão, 1 menos k vezes g de 1. A gente já sabe que k vezes g de 1 é igual a 6. Então, a gente pode substituir toda essa expressão que está aqui à direita do negativo por 6. Então, o f de menos 1 é igual a 1 menos 6. 1 menos 6 é menos 5. E aí está o valor de f de menos 1. Com isso, nós temos que a alternativa que resolve a questão é a E. Deixe aí nos comentários registrados se você lembrava o que era uma função par. Não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal. Te espero na próxima aula. Até lá!